Eu tinha acabado de ser promovido contratado para ser diretor-geral da Worthington Cylinders. Eu tinha um chefe, Steven Mackenzie, um americano muito simpático. E ele falou: olha, nós temos que trabalhar com o seu ego, né? Porque agora você vai se sentir o número um, você nunca foi. É muito provável que você acabe se enfurnando no escritório. Então, logo no primeiro dia de trabalho, ele me ensinou que a primeira coisa que eu tinha que fazer era pegar meu carro e estacionar no início da linha. Eu ficava assim, numa alameda no fundo da fábrica. Ele falou: você checa a quantidade de aço que tem. É uma fábrica que fazia botijões de gás, né? Vasos para armazenar o gás liquefeito de petróleo, um botijão de gás. E ele falava: nós vamos fazer o Managing by Looking Around, vamos fazer o MBLA, nós vamos fazer a gestão andando, gestão a pé. E a gente visitava cada estação de trabalho. No bolso da camisa você tinha que ter um cartão que tinha as 10 regras da companhia, da sua identidade organizacional, da sua cultura. Uma delas era a regra de ouro, né? Tratar os outros como você quer ser tratado. Era um caderninho, uma caneta, e ele me educou, né? Para fazer uma entrevista em cada estação de trabalho, saber se estava tudo bem, quais eram as condições de trabalho, se o trabalhador estava bem ou não, enfim, ficar ali e viver isso. Ele falou: olha, não saia daqui menos que 2 horas, né? Aqui tem um universo espetacular. O escritório é importante, vão te dar um monte de coisa para você assinar, você vai fazer suas atividades, você vai ser cobrado por mim, que vou estar lá no exterior te cobrando de como é que as coisas estão andando, você vai conversar com os diretores da companhia, mas o essencial está aqui. Você tem que estar na linha, você tem que saber o que está acontecendo. E foi muito bom viver essa experiência, porque eu vinha de uma situação em que eu tinha ficado muitos anos fazendo negociação sindical. E os líderes sindicais, os dirigentes sindicais, os próprios trabalhadores se queixavam de uma série de condições de trabalho. E isso me fez também ter educação de viver essas experiências, para que quando eu tivesse condições de discutir na mesa de negociação, eu ter domínio do que acontecia. Então eu fiz viagens com vários motoristas, viagens de longa distância, para saber o que um motorista passava na estrada. Tenho situações assim inesquecíveis, fora as relações que eu construí. Ou de você ir lá, me lembro, no polo de petroquímico de Camaçari, uma sensação térmica de 45 graus. E de colocar toda a vestimenta sobre o meu corpo para poder fazer uma solda. Embarcar em navios de prospecção de poços de petróleo, né? Fazer toda a manutenção. E ver o pessoal fazendo refeições, né? Com o mar todo revolto. As condições de troca de turmas e os quartos, né? As limpezas. Se o quarto já estava pronto, se a hotelaria tinha funcionado corretamente. Enfim, trabalhar com o pessoal, estar com o pessoal da noite em funções que são fáceis de serem feitas durante o dia, mas ver como é que é a performance, o desempenho e a solidão que tem muitas vezes no período noturno. Enfim, eu vivi várias situações onde eu aprendi que é fundamental o líder dominar o que seu liderado faz, né? E eu conheço muita gente que não conhece, não sabe, não acompanha. Às vezes passa ano, um ano todo, sem estar na linha de frente, né? Não sentar junto para ver essa execução do trabalho, não pedir licença para poder fazer junto. E um dos grandes desafios que eu tive na Worthington, numa das estações de trabalho, prévia à pintura, para o vaso ficar limpo e ser possível pintar esse vaso, você tem uma estação de trabalho chamada de jateamento, onde você jateia a peça, então saem umas esferas, né? Eu primeiro não conseguia segurar a mangueira
para fazer o chateamento. E quando eu consegui fazer, eu acho que eu não consegui ficar 20 minutos naquela estação de trabalho. E depois tive que passar no ambulatório, porque com o médico do trabalho e enfermeiro, porque eu tinha um sem número de esferas, né, nos 2 olhos. Então, a gente não pode fazer avaliação, não pode criticar, não pode dar a dimensão do esforço e da dedicação quando a gente não sabe a atividade que os nossos liderados fazem, né? E se eles estão de fato em condições de executar, né? Quando o trabalho envolve a mulher, por exemplo, é muito natural você reconhecer nela já um cansaço antes dela começar a atividade de trabalho, porque ela já fez milhões de coisas antes de iniciar a jornada do trabalho na empresa. Você não sabe também as condições de transporte, você não sabe como eles chegam. E eu acho que eu fui um pouco fora da caixa. Eu sempre queria saber onde é que era a concentração de pessoas para poder viver essa experiência do transporte, saber como é que chegam, entender os pontos de risco, entender as questões de segurança, entender quando é que foi feita a primeira refeição do dia, que horas que vai voltar, mais ou menos que horas vai dormir, porque a gente está lidando do humano, né? O que a gente não quer pra gente, a gente não deveria também querer para as pessoas. E isso não tem nada de ser bonzinho, não tem nada de dar colo, mas é reconhecer que há limitações, reconhecer quais são as condições ideais, né, para que todos nós possamos fazer o trabalho. Líder que não conhece o trabalho que o seu liderado faz não pode ser líder, né? Ele não tem condição de poder dizer absolutamente nada, porque ele não sabe aquilo que o outro está fazendo. E é muito importante viver isso, né? Fazer essa gestão do dia a dia. E eu me lembro que naqueles 2 anos em que eu fui diretor-geral, eu não me encantei com o cargo, porque eu me acostumei, a ponto de querer, e fiz isso acontecer, de montar um escritório na própria fábrica. Depois, talvez não tenha sido bem interpretado, porque o pessoal achava que eu queria fiscalizar todo mundo, né? Mas depois entenderam que era realmente ficar ao lado, ficar junto. E nos momentos de dificuldade, estar lá para executar o trabalho, por que não? Né? Há muito líder que entende que isso é perda de poder, né? Mas isso é um ganho. É a gente demonstrar que a gente também está comprometido. Entender que todos têm limite, que nós não somos máquinas e que nós não vamos performar 100% do tempo nas mesmas condições. Essa é uma grande dica que eu aprendi do Steve e de outros líderes que eu tive.